Estamos chegando, gente, para uma nova temporada do Pode Assim Mulher, e você é nosso convidado para seguir nessa rota de assuntos incríveis que nós selecionamos e preparamos para que você possa receber em casa, onde você estiver, as melhores informações sobre negócios, empreendedorismo, enfim, tudo que a gente vai trazendo para essa roda de conversa. E abrimos essa nova temporada hoje com duas conselheiras que estão nos acompanhando aqui, a Fabiana Freitas. Que prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada, Fabiana, por estar com a gente. E também a Bárbara Tolentino. É um prazer estar aqui. E quem é a nossa convidada de hoje? Bárbara Vale. Hoje temos duas Bárbaras aqui. A Bárbara Vale, que é especialista, consultora em RH com 25 anos de estrada. Seja bem-vinda, Bárbara. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com todas vocês, gente. Muito bom, gente, falar sobre esses assuntos que a Bárbara vai nos trazer. A Bárbara trata muito sobre a questão de cultura, liderança e gestão de pessoas. Eu acho que são pontos aí indispensáveis para uma empresa, para um negócio, não é, Bárbara? Sem dúvida, com certeza, Ju. Hoje em dia, uma empresa, para ser sustentável, ela com certeza vai precisar olhar para esses três pilares: cultura, gestão de pessoas E liderança. E liderança. E liderança, muito bem. Cultura, gestão de pessoas e liderança. E olha só, ok, é um tripé. É um tripé. Mas você que está há tanto tempo nessa área, Bárbara, o que é que você acredita que ainda é uma dor muito profunda nas empresas brasileiras? É justamente não trazer o assunto cultura para a mesa. Realmente dar a devida importância para isso. Qual que é a minha cultura? Como eu tangibilizo isso? Né? E eu sempre falo, cultura não é o que está escrito na parede, mas é o que se pratica no corredor. Então, é olhar para isso e entender que é importante, sim, que eu preciso discutir isso, que eu preciso... E assim, não é, então eu vou formar a cultura da minha empresa. Ela já existe, ela já está lá. A gente só precisa entender qual é, se ela é frágil, se ela é forte, se ela é memorável e, principalmente, que tipo de práticas e ações eu vou trazer para o meu dia a dia para garantir que essa cultura seja um dia memorável, porque é uma construção. E aí eu já pergunto para você, então, o que é preciso para dar o primeiro passo para a construção dessa cultura, que seja, obviamente, memorável. Mas o empresário, ele se dá conta em um determinado momento que não tem uma cultura sólida, que nunca se preocupou com isso. Qual seria o primeiro passo para a construção e solidificação dessa cultura? O primeiro passo, sem dúvida nenhuma, é contar com suporte, né, com a ajuda de uma consultoria especializada, porque isso não é fácil, que vai fazer um diagnóstico no seu negócio, um diagnóstico na sua empresa, para tangibilizar, um raio-x que eu falo, né? Então, ela vai ter uma metodologia onde ela vai, através de formulário, de entrevistas estruturadas, existem várias ferramentas, né? Eu sempre falo, a gente tem uma ferramenta que a gente usa chamada OCAI, que é como se fosse o DISC da empresa. Então, assim como a gente faz o DISC, né, nosso, para entender qual que é o nosso perfil, existe também o DISC da empresa, para você saber, então, como se fosse uma análise SWOT, quais são as forças, quais são as fraquezas, as oportunidades. Então, ele precisa contar realmente com uma empresa que possa ajudar, auxiliar, mapeando essa cultura e identificando se ela é frágil, forte ou memorável. Bom, e a gente tem aqui duas convidadas, duas participantes, que são a Fabiana e a Bárbara, que vivenciam isso no dia a dia. Agora, do lado da empresa, Fabiana, para você, onde é que mora o desafio? Qual é o papel do líder nessa construção e disseminação dessa cultura? Eu acho que você disse tudo, né? O papel do líder é exatamente esse, disseminar essa cultura, né? Então, uma vez, identifiquei, talvez não a cultura desejada, né? Então, eu quero ter essa cultura na minha empresa. Eu quero que a minha empresa seja reconhecida por esses valores, por esses comportamentos. Então, isso vem de cima para baixo, o líder ele participa junto com a área de recursos humanos, a gente fala que ele é o guardião, ele é o patrocinador, ele é o disseminador. Então, o líder precisa garantir que essas práticas, elas realmente sejam vivenciadas pelo seu time. E, óbvio, ele tem que ser o primeiro, né? Ele precisa ser o exemplo. Então, o líder tem um papel fundamental hoje no que tange cultura organizacional. E falando em cultura, o que é uma cultura forte e memorável? Uma cultura forte é aquela em que você consegue garantir que as pessoas estejam praticando, né? Como eu falei aqui, não está só escrito ali
né? Então, por exemplo, às vezes você tem lá como um valor de uma empresa a transparência. É garantir que, de fato, transparência seja algo que todo mundo, é uma competência adquirida e que todo mundo consegue, na prática, exercer a transparência. Então, não tem uma cultura de fofoca, não tem uma cultura de que aquilo que eu falo não é bem assim, sabe? Então, realmente você conseguir fazer com que as práticas que você entendeu que são importantes sejam vivenciadas. E isso vai se refletir em números, de resultado, é o que a gente estava falando ali, né? Sim. Então, é muito importante que a gente fale aqui que não é porque está na moda, não é porque está bonito. Sustentabilidade, né? Sustentabilidade, por exemplo. eu falo assim, não é o RH que abraça a árvore, né? Mas qual é o resultado na prática? Então, a gente tem aí, a Gallup recentemente trouxe alguns números muito importantes no que tange cultura organizacional. Então, empresas com uma cultura forte, qual é o resultado? 15% menos rotatividade, 6% de mais lucratividade. Então, cultura forte, ela vai te trazer resultados na última linha. Então, não é porque é bonito, não é porque está na moda, é porque isso vai impactar lá no teu bolso, porque é disso que a gente está falando. Quando a gente fala de donos de empresa, quando a gente fala de empresários, a gente está aqui para gerar lucro, né? Para obter lucro. Então, quando a gente fala de cultura forte, é sobre resultado financeiro na última linha. E é uma questão que não depende apenas da equipe, do time, ou partindo do time. É uma decisão, uma escolha que vem do líder. Sem dúvida nenhuma. E a gente fala uma coisa muito interessante, Ju, que é o tal do fit cultural, né? E isso, principalmente as empresas familiares, que enfrentam um desafio muito grande na hora de cultura. Porque é a cultura que meu pai deixou para mim. É a cultura que ele estabeleceu. E eu sempre falo, tá, mas essa cultura que trouxe essa empresa até aqui hoje, será que é a mesma cultura que vai te levar para os próximos 20 anos, 25 anos? Então, quando a gente fala de fit cultural, é isso. As pessoas que estão aqui hoje têm esse fit com essa cultura que o teu pai muito bem implementou, porque é uma empresa de sucesso. E para o próximo nível, como que está esse fit? Como que será esse fit? Então, tangibilizar isso e trazer essa liderança para essa realidade e entender que, olha, agora nós estamos mudando a regra do jogo. Isso é muito importante. E qual que é a importância do feedback nessa construção? Feedback é uma ferramenta de transformação, né, na minha opinião. É uma ferramenta de transformação, de fato. E, inclusive, cultura de feedback, né? Então, também é uma característica de uma empresa que quer uma cultura forte, aonde você traz essa cultura, onde você traz para a mesa uma técnica, né? Porque a gente fala de feedback, também parece algo muito genérico. É uma conversa, é um bate-papo. Não, existe uma técnica, né, para você falar sobre feedback. Então, sim, quando você fala de cultura, quando você pensa em estabelecer cultura, feedback é uma ferramenta extremamente importante que vai auxiliar nessa transformação. Né? E olha, quando eu falo em feedback, outro dia numa roda de conversa e falando sobre essas questões que são cruciais, né, no universo empreendedor, quando se fala em feedback, gera aquele pavor, muitas vezes, né, para as pessoas. Meu Deus, vai começar a rodada de feedback. Mas o feedback genuíno, ele é quase que constante, não é, Bárbara? Sem dúvida. Eu falo que oferecer feedback e principalmente ter a empatia também de receber o feedback, né? É uma arte, é uma habilidade de liderança. E por que as pessoas às vezes têm esse medo, né? Justamente porque não usam uma técnica. E aí você fica com medo do julgamento, você fica com medo de ser agressivo, de magoar, de entristecer. Mas se a sua intenção por trás desse feedback é ajustar a rota, né? Porque eu penso assim, se você está oferecendo feedback para alguém, é porque você ainda está acreditando nessa pessoa. Porque quando a gente não acredita mais, né? E às vezes o feedback justamente ajuda essa pessoa a se colocar. Eu falo assim, o óbvio precisa ser dito. Então, às vezes acontece, muita gente no RH passa por isso, né? Passa lá o colaboradorzinho lá com 45 dias de empresa, super feliz. Ai, tô super animado, tô muito contente. Daqui a pouco vem o gestor dele, a gente vai demitir aquele colaborador, tá? Como assim? E o colaborador tá achando que tá fazendo um excelente trabalho. Então, aonde que teve a falha aí?
com certeza faltou essa comunicação de clareza, né? Olha, é esse papel que eu espero de você. São essas atividades que eu espero que você desempenhe. As regras do jogo. As né? regras do jogo. E ir calibrando isso. Eu vou passar a bola para a Bárbara, porque vivencia isso na pele, e depois a gente vai querer falar de uma outra questão que você já deu um spoiler aqui, que é sucessão, Bárbara. Exato. É Bárbara e Bárbara, né? Mas vou passar para a nossa Bárbara conselheira, porque vivencia essas questões no dia a dia com a sua equipe. Era exatamente essa minha pergunta sobre sucessão. Empresas familiares, né? Elas já têm uma cultura ali, principalmente pelo dono. E aí, quando chega o momento da sucessão? Muito boa a sua pergunta, porque quando a gente fala de cultura, ela emana do dono da empresa, presidente. É dele que geralmente a gente vai extrair essa cultura. Então, a gente desenha com ele essa cultura desejada, essa cultura ideal. E quando tem essa sucessão, é muito natural um ajuste de cultura. Porque as regras do jogo, muito provavelmente, vão mudar. E aí, na empresa familiar, a gente costuma fazer isso muito pelos laços, é meio que automático, né? Tem meus filhos, um dia eles vão seguir meus caminhos, e às vezes os filhos vão crescendo dentro da empresa e vão aprendendo ali. Então, assim, a sucessão, ela precisa ser algo profissional, né? Então, precisa ser respeitado qual que é o papel que aquele sucessor vai desempenhar, ser respeitado qual é a cultura que esse sucessor entende ser o ideal dentro do formato, do modelo de liderança que ele tem. Né? Então, todo esse desenho, ele precisa, ou redesenho, ele precisa vir para a mesa. Né? Não pode ser só pelo laço. Não, estou te passando bastão aqui. Não, mas isso precisa vir. Um bom desenho de governança. Né? E principalmente essa coisa da clareza de papéis. Porque, às vezes, o sucessor, o pai, ele passa uma sucessão, mas ele vai passando uma parte, né? Porque não quer sair 100% do jogo. Então, essa definição de papéis, no sentido de que, olha, então você fica como presidente e eu vou ser CEO? Até onde vai a minha autonomia? Não me desautorizar. Nas empresas familiares é muito comum, né? Então, esses ajustes, essa governança, instituir um conselho é muito importante. Então, assuntos desse nível a gente discute em conselho, mas no dia a dia a gente vai ter que cada um definir muito bem o espaço do outro, né? Se muda a liderança, necessariamente muda a cultura? Se muda o presidente, se muda o dono, se essa sucessão passa. Não necessariamente, vai depender exatamente da compatibilidade desse perfil de liderança. Suponhamos que esse pai, vou falar um pouco porque a gente já está combinado entre eu e o Thiago Ramalho que todas as vezes que eu precisasse usar o case gela boca que estava autorizado, né? Mas o Thiago Ramalho, por exemplo, né, teve essa responsabilidade quando assumiu como CEO, porque o pai dele está lá ainda, está na indústria e está lá e precisa, né? Até hoje ele que faz as receitas do sorvete. E sim, a gente teve que fazer uma mudança de cultura, né? Porque essa cultura da empresa familiar, essa cultura da empresa muito de pessoas, e o Thiago estava no momento de expansão e ele precisava de uma cultura de mercado para aquele momento. E aí, então, eu sei que a Bárbara tem uma colocação para fazer, mas só para ficar esse ajuste aqui. Então tá, mudou a direção, a presidência. Se a cultura for muito forte, talvez não precise mudar. Mas em algumas situações é necessário ajustar a cultura. Sem dúvida nenhuma. Eu digo assim que você tem que olhar para o momento organizacional, isso é bem importante. Então essa coisa, a cultura é algo vivo. Ela é um organismo vivo. Então assim, momento organizacional. Hoje você é uma startup, que vai exigir de você uma cultura. Hoje você está no momento de escalabilidade, vai te exigir outra cultura, sustentabilidade, expansão. Para cada um desses momentos. E a cultura, ela precisa acompanhar o teu planejamento estratégico. Ontem mesmo eu estava num cliente e ele tomou um susto. A gente entregou um diagnóstico de cultura para ele ontem. E ele levou um susto, porque ele é uma empresa familiar, uma empresa de cultura de pessoas, como 99% das empresas familiares,
E todo o desenho que a gente fez, olhando para o planejamento estratégico dele dos próximos 5 anos, é uma empresa que está visando um crescimento de mais de 30% a cada ano, né? Então, a gente trouxe para ele que aonde a gente está hoje é onde deveria chegar, para uma cultura de mercado. E ele tomou aquilo como assim, né? Porque eu tô aqui 30 anos e a gente sempre foi essa empresa de pessoas. Sempre deu certo. Sempre deu certo, né? A gente chama todo mundo pelo nome, no corredor a gente faz um empréstimo aqui, né? Sem muita... E como assim cultura de mercado, né? Então, o que muda, Bárbara? Então tem que deixar de ser o senhor me perguntou, então tem que deixar de ser uma cultura de pessoas? O que muda na prática? Muda a sua tolerância. Muda que agora, em vez de você ter uma pessoa naquela cadeira porque ela está por 10 anos, porque ela é querida, porque ela é... Agora é pelo resultado. Precisa entregar resultado. É porque é pelo resultado, a meta dela, como é que tá, as métricas, o resultado. Então, é isso que muda, é a forma como você olha para essas pessoas. Entendi. E qual dica você daria para quem está passando por uma sucessão, onde já tem aquela cultura que precisa ser mudada? Qual seria o primeiro passo? Entender se de fato ela precisa ser mudada. Então, assim, qual que é a minha cultura hoje? Tangibilizar isso. E, gente, assim, é impressionante como a gente tem dificuldade de fazer isso, tá? Então, assim, a gente sempre faz isso de dar um papel sulfite para os decisores ali da empresa e pede para cada um, escreve a sua cultura numa frase. Cada um escreve uma coisa. Porque é difícil. Então, assim, qual que é a cultura da minha empresa? Como que eu tangibilizo isso numa palavra? É difícil, numa frase. Então, primeiro qual que é a cultura da minha empresa hoje? Ter essa clareza. E depois olhando para o meu planejamento estratégico, para os próximos 5 anos, essa cultura, ela é força ou barreira para fazer eu chegar lá? Aí depois, por último, você entende. Poxa, se ela está sendo barreira, se eu vou precisar adaptar ou até transformar, porque no caso desse meu cliente ontem, não era adaptar, era transformar. Ele tinha que sair de pessoas para mercado. É sair daqui e vir para cá. Quais iniciativas nós vamos ter? Aí entra o RH para o jogo. Né? Entra o RH realmente como um protagonista nesse... Sem RH, eu vou bem ser honesta, não puxando sardinha para o meu lado, mas sem RH você não faz uma transformação dessa. Mas depende da liderança. Sem dúvida. Não é, Fabiana? Sim. É a liderança que vai decidir, que vai dar a cartada final. Mas é que, na verdade, muitas vezes nas empresas, falando em gestão de pessoas em RH, o líder ou o empresário, o CEO, ele acha que desenvolver pessoas tem a ver com dar treinamentos e não com um processo contínuo, né, Bárbara? Então, assim, o que fazer para que a pessoa visualize aonde ela pode chegar na empresa, a gente estava conversando sobre isso, sobre plano de carreira, para que ela busque por si estar naquele lugar, crescer dentro daquela empresa? Eu acho que você trouxe a resposta quase, né? Essa questão de... hoje, a gente está falando um pouco da tal da geração Z ali também, né? Essa geração que tudo tem que acontecer muito rápido. A gente está vivendo um momento de escassez de mão de obra. Acho que todo mundo está sofrendo essa dor, né? E essa geração Z, e não adianta fugir dela, porque até 2030 vai representar mais de 60% da força de trabalho. É a que temos. Então, essa geração é uma geração diferente da dos nossos pais, que ficou 30 anos numa empresa. Meu pai entrou como contínuo, acho que esse cargo nem existe mais. Como contínuo, se aposentou, ficou 35 anos nessa empresa. Acabou, isso não existe mais, né? Até os RHs, antigamente a gente olhava para o currículo, o candidato que ficou 10 anos numa empresa, nossa, esse candidato é ouro. Hoje a gente olha, acho que ele é meio acomodado, ficou 10 anos na mesma empresa, nem mudou de cargo. O mundo mudou. Então, essa geração é uma geração que precisa de feedback, flexibilidade, liberdade, diversidade, inclusão, espaço de escuta, espaço de fala. Senão ele não fica. Senão ele não fica. E aí, para a retenção, primeiro a gente tem que pensar que cargos operacionais, como é o caso da Bárbara, a gente estava conversando um pouquinho ali também, se você conseguir reter ele por 2 anos, nossa, você já está no céu. Não crie uma expectativa ilusória de que você vai ter esse cara por mais de 2 anos. Porque
a mão de obra operacional ela está morrendo, tá sendo tudo automatizado. A gente está nesse mundo da internet, do TikTok. Então, o que eu faço para reter minimamente? Então, eu falo, 2 anos já está ótimo, tá? Sim, um plano ali bem estruturado de carreira, onde ele tem essa noção, essa visibilidade já na entrada. Estou entrando aqui num cargo X, mas eu posso fazer toda uma trilha aqui rápida, onde eu vou me movimentar, mas é importante ele ter a clareza de qual é o papel dele, que ele também precisa estudar, ele também precisa se qualificar. A empresa faz a parte dela com os programas de capacitação, com os programas de desenvolvimento, né? O RH apoia nessas iniciativas, mas a gente precisa estimular que ele faça a parte dele também. Ele vai fazer uma faculdade, que ele vai fazer uma pós, um curso de especialização. Agora a gente não tem mais desculpa, né? Só não faz faculdade quem não quer. Eu vi uma faculdade, eu ia falar o nome aqui, não sei se eu podia, mas eu vi faculdade de renomada por pós a 149 online. Eu falei assim, gente... Pós-graduação. Pós 149. Não é curso técnico. Não é nem curso técnico, então não tem mais desculpa, né? Então, só que hoje ele tá ali, ele vai para E a gente tem que mudar um pouco o nosso olhar também sobre qual é o valor, pelo amor de Deus, é um estudo sempre, mas é sobre estar atualizado. Às vezes não é nem sobre ter a graduação, mas é ter a condição técnica. Eu fiz a especialização, eu fiz o curso técnico. Conhecimento, na verdade. É ter o conhecimento. É conhecimento. E a gente já virou até um chavão, né? Você usar aquela frase que muitas pessoas são contratadas pela habilidade técnica e demitidas pela falta de habilidade sociocomportamental. Sem dúvida. Você vivencia isso, Bárbara? Com certeza. Lá na indústria? Com certeza. Então, você pode ter todos os diplomas, Sim. mas se você não tiver uma outra habilidade que faça com que você permaneça numa função, numa equipe, exercendo aquela atividade técnica, só pelo diploma, só pelo certificado, você não vai vai. Pegando o gancho dessa sua frase, a gente comentou esses dias também sobre, na palestra do feedback, né? Mas qual que é o limite do feedback, né? Quantos feedbacks a gente precisa dar, né? Porque tem que ter um limite. E representa um pouco isso que você está falando, né? Então, eu sempre falo, se essa pessoa, ela tecnicamente não está te entregando, e além disso, ela também não tem um comportamento compatível com a sua cultura, com os seus valores, é uma demissão que a gente está falando, né? E a gente não pode procrastinar, eu sempre falo, contrate devagar e demite rápido. Mas quando a gente fala, não, tecnicamente entrega, os resultados são bons, mas os comportamentos não tão bacanas. Feedback nela, até 3, né? Então é sobre isso. A gente vai ajustando. E às vezes o contrário. Não entrega tecnicamente, o resultado não é bacana, mas, poxa, o comportamento é tão bacana, aquela pessoa, né, que é comprometida, que agrega, que representa os valores da empresa, que é um promotor da cultura da empresa. Feedback nela, desenvolvimento nela, treinamento nela. Então, é sobre isso. Então, a gente tem que ir ali equilibrando os pratos, literalmente. Muito bom. E aí temos mais uma questão que a gente falava, que não, na verdade, assim, a gente tem uma frase muito famosa do Peter Drucker, atribuída ao Peter Drucker, na verdade, que diz que a cultura come estratégia no café da manhã. Isso é um fato ou isso é uma crença? A gente estava até falando sobre isso, que foi atribuída a Peter Drucker como tantas outras frases, mas a gente hoje já nem sabe mais se é dele ou não, né? Mas que foi atribuída de fato foi. Para mim é fake. Né? Não é uma crença, né? Eu não acredito que que a cultura devora a estratégia no café da manhã, mas que ambas são igualmente importantes e devem estar alinhadas, né? Então, cultura e estratégia são igualmente importantes. Então, a cultura ela tem que caminhar juntamente com a tua estratégia, ela tem que fortalecer a tua estratégia, ela precisa ser um agente ali motivador, né? E ela precisa fazer parte do seu plano estratégico, né? Cultura. Sem dúvida. Tem que estar presente em tudo, né? Do que nós falamos aqui, Bárbara, você diria que tem algo que é assim exponencial, que é destaque, cultura, gestão de pessoas, liderança, sucessão, ou são ferramentas, elementos de um mesmo quebra-cabeça, pecinhas de um mesmo quebra-cabeça? Eu acho que
a gente falou um pouco, mas vou te falar pelo que eu tenho percebido nas empresas que eu tenho estado presente aqui em Maringá e região, sobre o papel, de fato, do recursos humanos, né? Uma área que, infelizmente, às vezes está sendo esquecida, né? Então, eu vejo, quando eu entro hoje numa empresa, eu vejo lá que esse dono ou esse CEO, ele já contratou consultoria de finanças, consultoria de marketing, consultoria comercial e consultoria de RH. E quem vai cuidar das pessoas? Então, você traz uma consultoria de marketing, comercial, finanças, e quem vai garantir que as pessoas certas estejam ali para fazer com que isso não se perca depois? Porque todo negócio é feito de pessoas. Porque todo negócio é feito de pessoas. Então, o RH está sempre escondido no finalzinho do corredor, não aparece no organograma, é aquela coisa de olhar para essa área ainda como uma área que só contrata e demite. Então, eu acho que o RH ele precisa ser, de fato, um protagonista da organização. Tudo que a gente falou aqui, sem um RH que realmente possa dar sustentabilidade para isso tudo, o CEO fica solitário. Né? Ele fica fazendo uma gestão ali solitária. E um RH que tem a carta branca para colocar as coisas no lugar. Sem dúvida nenhuma. Um RH realmente forte, com autonomia, né, ativo, e que seja um conselheiro desse CEO. Né? A gente tem, cada vez mais nas empresas, a gente tem reposicionado o RH lá como staff do CEO mesmo. Ele é um agente que ele precisa ter a liberdade de transitar em todos os níveis da empresa, auditar, né? Então, ele também, guardião da cultura, é alguém que fiscaliza, ele tem que ter a autonomia para chegar para esse CEO e falar: o seu diretor está tendo um comportamento que não é compatível com a nossa cultura, então ele tem que estar lá em cima, muito bem reposicionado. E não é para ser visto como dedo duro, né? Não, pelo contrário, né? É para garantir essa cultura forte e memorável. Maravilha! Meninas, boa conversa, né? Muito boa. Muito boa. Bárbara, tem mais alguma questão, alguma dúvida? Não. Essa é a hora, Fabiana. Tá ótimo, né? Vou pedir para você fazer algumas considerações, deixar aí uma palavra final e de inspiração, de motivação para todos aqueles que nos acompanham, nos seguem e gostam das nossas sugestões. Nossa, essa eu não preparei, hein? O que eu diria para todo gestor, né? O que eu diria para todo gestor é nunca se esquecer que a sua empresa é feita de pessoas, que o produto que você entrega provavelmente será também para pessoas, né? Então, tudo gira em torno disso. Então, a gente nunca pode esquecer desse assunto que a gente trouxe aqui hoje. Cultura organizacional, liderança, gestão de pessoas, sucessão e tantos outros, precisa estar na agenda, precisa estar na nossa agenda. E, às vezes, Ju, a gente fala de números, a gente fala de impacto financeiro, DRE, break-even, que tanto nomenclaturas bonitas e diferentes. E pessoas. Gente, o que nós vamos fazer com a nossa gente? O que nós vamos fazer com as pessoas? Então, eu acho que é isso, né? Deixe um espaço considerável na sua agenda para falar, discutir, refletir sobre pessoas. Porque se você mandar todo mundo embora, você vai ter que colocar outras pessoas no lugar das pessoas. Exatamente. Em muitas funções. Algumas estão sendo substituídas, mas em outras a gente vai continuar dependendo de pessoas. Sem dúvida, com certeza. Muitíssimo obrigada, Eu Bárbara. que agradeço, foi um prazer. Receba um abraço de todo o nosso conselho e desejamos muito sucesso para você. E tomara que em breve a gente possa ter mais trocas e mais conversas como essa. Com certeza, será um prazer, foi uma honra. É o segundo momento aí que eu estou com as mulheres empoderadas do Assim Mulher. E esse empoderadas é um tema também que virou um pouco de clichê, mas é empoderadas por serem mulheres realmente de sucesso, que estão falando de negócios e que estão preocupadas realmente em deixar um legado. Então, foi um prazer. Muito obrigada, Bárbara. Muitíssimo obrigada pela presença, pela contribuição com a gente hoje aqui também. Eu que agradeço, foi muito bom estar aqui. Obrigada, Fabiana. Excelente ter você aqui e vamos para novos episódios. Vamos continuar trocando ideias. Obrigada, Ju. Obrigada, Bárbara, por compartilhar com a gente. É sempre enriquecedor poder participar destes momentos. Obrigada, Ju. Muitíssimo obrigada. E você que nos acompanha, continue. Se você ainda não ativou o sininho, ative o sininho para receber informações aí dos novos episódios. Curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal e nos ajude a propagar essas ideias. Até a próxima!
Música